Ainda não estão dados como certo, mas José Mota e Filipe Martins estão de saída de Farense e Estrela da Amadora. Como tal, no tema do dia desta segunda-feira, Pedro Jorge da Cunha, chefe de redação do 00, explica precisamente esta mudança de ciclo em Faro e também na Amadora. Bom dia, Pedro. Antes de mais, gostava de saber o que é que está em comum em ambas as situações, tanto no São Luís como na Reboleira. A falta de resultados, no fundo, de uma forma muito resumida, é assim que se explica a saída de Filipe Martins e de José Mota. Como bem apontaste, não é nenhuma delas ainda oficial, mas vão acontecer, temos essa indicação nas próximas horas. São casos que de facto partilham essa falta de resultados, mas cada um deles tem a sua idiosincrasia, a sua característica muito própria. No caso do Filipe Martins na Amadora, parece-me que está muito ligado à grande ambição que a SAD do Estrela tem para esta temporada. Aliás, essa ambição que está bem espelhada no forte investimento que foi feito para o plantel deste 24-25. Basta falar dos nomes de Nani, Alan Ruiz, que são nomes muito pesados para o orçamento do Estrela e que refletem, de facto, também uma política desportiva muito ambiciosa. Ferro, que também foi o jogador do Benfica, também é um dos jogadores mais caros do plantel. No caso do Farense, parece-me que há aqui um problema evidente de falta de qualidade em alguns setores da equipa. José Mota, é importante dizê-lo, foi o treinador que conseguiu devolver o Farense à Primeira Liga. O ano passado fez uma temporada muito positiva, mas muito assente em alguns jogadores. Refiro-me concretamente ao Bellumi, o extremo argelino que saiu agora nessa temporada, ao Matheus Oliveira e ao Ricardo Velho, sobretudo estes três homens. O Ricardo Velho continua por lá, continua a fazer alguns pequenos milagres, mas não consegue fazer todos os milagres necessários. De facto, do meio campo para a frente, a equipa perdeu muita qualidade, muita qualidade. Com todo o respeito pelos jogadores que estão lá este ano, que até fizeram, por exemplo, no Dragão um jogo até bastante razoável, não é a mesma coisa. E o José Mota parece que deu 2 passos atrás na sua forma de olhar para o futebol e tem tentado colocar a equipa a jogar de uma forma diferente do que jogava no passado. Não tem os mesmos executantes, é verdade, e a equipa voltou a ser uma equipa essencialmente raçuda, agressiva, a defender muito, muito básica nos processos ofensivos e de facto os resultados não estão a aparecer e parece-me que 0 pontos em 6 jornadas reflete um bocadinho do que tem sido este Farense 24-25, com muito pouco a ver com o seu antecessor. E que herança é que deixam ambos os treinadores? O Filipe Martins não teve grande tempo para deixar uma herança do seu futebol no Estrela da Amadora, mas é importante dizê-lo que foi um treinador que deixou marca no Casa Pia e, portanto, parecia-me que era uma aposta, em teoria, muito bem feita pelo Paulo Lopo, presidente da SAD do Estrela da Amadora. É um treinador que gosta de bom futebol, coloca as equipas a jogar bom futebol, futebol de controle de bola, passe curto, muito bem organizada, sempre as suas equipas, mas de facto no Estrela parece-me que as mudanças no plantel foram demasiado evidentes, demasiado grandes e o Filipe Martins nestes 3, 4 meses de trabalho na Reboleira não conseguiu encontrar aqui um 11 ideal tipo, um 11 ideal forte, convincente e a equipa pareceu sempre muito a jogar aos repelões, em reação. Vi com atenção o jogo contra o Boa Vista, na Reboleira, o Boa Vista que está muito mais frágil este ano do que tem estado nos últimos anos, pelos motivos que conhecemos, e o Estrela foi incapaz de tomar conta do jogo. Permitiu sempre muito ao Boa Vista, mesmo quando, em teoria, e por aquilo que fui vendo, o Boa Vista é uma equipa mais limitada do que o Estrela. Portanto, no caso do Estrela Amadora e do Filipe Martins, não há aqui, de facto, uma relação duradoura que permita dizer que o Filipe Martins deixou alguma marca no seu futebol. No caso do Farense e do José Mota é diferente. É um treinador que, com todos os seus defeitos e predicados, conseguiu durante 1 ano e meio, quase 2 anos, de facto, devolver o Farense às grandes tardes do São Luís, devolveu de facto também essa mística, essa raça que é muito ligada à equipa do Farense quando joga em casa no São Luís, e isto nasceu muito nos anos 90 com Paco Fortes, o treinador espanhol catalão, que implementou essa ligação muito forte das bancadas ao relevado. O José Mota conseguiu recuperar isso, mas de facto, perdendo tantos jogadores importantes de um ano para o outro, ele foi incapaz de descobrir novos caminhos para dar alegria, felicidade a agentes de Faro. Só para acabar este ponto, vale a pena lembrar que o Farense este ano não vai jogar contra os 3 grandes no seu São Luís, já perdeu contra o Sporting a jogar no estádio de Lolé e de facto isso para mim percebe-se
à luz da necessidade financeira que o futebol moderno exige, mas de facto é uma machadada muito grande nas possibilidades desportivas que o Farense tem nesses jogos em concreto. José Mota e Filipe Martins estão de saída, mas não são casos únicos esta época na Liga. Quantas chicotadas, precisamente, há à sexta jornada? 6 jornadas, 5 treinadores já saíram. Além destes dois, o José Marreco no Gil Vicente, o Daniel Sousa no Sporting de Braga e o Roger Schmidt no Benfica. O número, de facto, incomoda. 5 treinadores em 6 jogos é muita coisa. Parece uma realidade mais de futebol brasileiro. Eu digo isto com todo o respeito. É um campeonato espetacular, mas, de facto, onde não há muita paciência para o insucesso, para os maus resultados. Portugal este ano está-se a aproximar de registros que não são muito habituais aqui na nossa liga, embora já não seja assim tão estranho quanto isso ver treinadores a sair numa fase tão precoce da temporada. O ano passado, à 11ª jornada, tinham saído 6 e há 2 anos, à 11ª jornada, tinham saído 4. E deu 11ª jornada porquê? Porque coincidiu das 2 vezes a comparagem para jogos das seleções. E normalmente é um período muito angustiante para alguns treinadores porque é um período idealizado pelas direções para recomeçar. Neste caso, já vamos com 5 nomes em 6 jogos, portanto estamos a bater negativamente este recorde. Cada um destes dossiês tem a sua história própria. A Roger Schmidt não tem nada a ver com a história de Daniel Sousa nada tem a ver com a história de José Marreco, mas de facto é um número objetivo e que provoca alguma surpresa, estupefacção, para quem segue o nosso futebol. 5 treinadores despedidos em 6 jornadas. Agora, em relação ao presidente do Farense e do Estrela, há sucessores já apontados aos lugares? De acordo com aquilo que nós temos conseguido obter junto dos 2 clubes, há muita necessidade de esperar para ver. Portanto, escolher bem os próximos nomes. Foi isso que nos disseram, tanto da Amadora como de Faro. De qualquer maneira, olhando um bocadinho para o lado, para os nossos colegas de outros jornais, têm surgido com alguma insistência os nomes de Vasco Seabra e José Marreco para os 2 lados, curiosamente, tanto para a Amadora como para Faro. Há também o nome de João Henriques, que deu uma entrevista, curiosamente, ao 00 da semana passada, também apontado e bem colocado para os dois cargos e, portanto, julgo que num prazo de uma semana, no máximo 2 semanas, vão haver decisões tanto na Reboleira como no São Luís, sendo que estes 3 nomes têm sido aflorados, embora, tanto de um lado como do outro, nos digam que nenhuma decisão está ainda tomada. Agora pergunto ainda para concluir se há treinadores, depois desta sexta jornada, que ainda têm também o lugar em risco. Esta é a resposta mais ingrata que eu tenho para dar, Diogo, porque num futebol normal, eu diria que nesta altura todos os treinadores acho que merecem mais algum tempo para implementar as suas ideias, principalmente aqueles que agarraram os projetos no início da temporada e que de facto precisam de mais qualquer coisa até conseguirem ver as suas equipas a jogar um bom futebol. De qualquer maneira, não posso olhar para o lado e não posso esquecer que ainda esta semana Luís Freire, em Vila do Conde, viu lenços brancos. O Luís Freire que tem feito um trabalho extraordinário em Vila do Conde. Vale a pena recordar que durante algumas janelas de transferência o Rio Ave não pôde contratar e o Luís Freire deu sempre uma resposta pelo menos razoável e às vezes mais do que isso nas últimas 2 temporadas. Esta temporada chove dinheiro, chovem milhões nos arcos, com um investimento patrocinado pelo grego Marinakis e de facto a exigência nas bancadas também está a acompanhar esses milhões e as pessoas querem mais. O Rio Ave não tem jogado mal, não está a ter maus resultados, mas está a ter resultados abaixo do que é sonhado e desejado pelos novos patrões do clube. Portanto, diria que Luís Freire tem que ganhar urgentemente nos próximos 2, 3 jogos. João Pereira, no Casa Pia, também começou mal nesta altura, parece ter estabilizado um bocadinho. O Santiago Garcia, no Aroca, com a vitória em Faro, ganhou aqui também mais tempo para conseguir colocar as suas ideias, que me parecem até bastante atraentes. Portanto, eram 3 casos de treinadores que estão aqui um bocadinho inseguros nas respectivas posições, provavelmente com muita injustiça à mistura e que, portanto, que nas próximas semanas vão ser colocados entre a espada e a parede, com toda, e eu repito a expressão, injustiça que é inerente a estas situações, porque a função de treinador é muito dura, é muito exigente, é esgotante e, de facto, às vezes há situações em que vemos que o treinador faz tudo bem, mas o 2 mais 2 não dá 4.
e nessa altura já se sabe que a primeira vítima é sempre o homem que está a liderar a comissão técnica. Obrigado, Pedro. As saídas de José Mota e Filipe Martins foram o ponto central do tema do dia desta segunda-feira. Já sabe, pode assistir a tudo nas plataformas habituais.